Fala galera, dando continuidade aos nossos vídeos, a gente vai estar fazendo um vídeo aqui explicativo sobre a Chimera, ok? A Chimera está conectada ao PC. Marcos, eu não estou vendo a foto, não estou vendo o vídeo aí. Como que você me prova que ela está conectada? Simples. A Chimera ela funciona através do login, quando você deixa registrado o PC, ou quando você faz o acesso através do autenticador, que é a dongle amarelinha, ok? E é o que eu vou fazer aqui agora. Vamos abrir o programa, vamos abrir o aplicativo e logo na aba inicial eu tenho a opção nome de usuário e senha ou autenticador, ok? E é o que eu vou fazer. Já está conectado, não digitei login, não digitei senha, não digitei nada. O autenticador valida o acesso. Beleza? Então vamos lá. Em primeiro lugar, eu estou com o S6 Edge, ele está ligado. Ó, o PC já fez o reconhecimento, deu para observar aí através do áudio que ele deu, um som de conexão. Ele já me deu aqui, ó, fone conectado, me deu aqui, ó, Galaxy S6 Edge, fone está conectado, beleza? Ele é de 32 GB, dando aí 2,5 GB livres, e o restante está na aba o sistema, ok? Os outros 6,8 GB ele é direcionado ao sistema, ou seja, dos 32 você tem acesso a 25, beleza? Porém, aqui ó, fechei, a Chimera não me dá nada, ela não dá nenhuma função, porque ela pede para que você conecte o telefone. Se você clicar aqui em ajuda, você vai observar o quê? Que aqui vai ter a função, a maneira, né, um guia, como que você deve conectar cada marca, cada fabricante. BlackBerry, em modo normal, você conecta o telefone quando ele estiver desligado sem baterias, se eles forem removíveis. O HTC já é diferente. Vamos lá no Samsung, que é o que a gente está vendo agora. Modo de recuperação, pressionar os botões aumentar, volume, mais home, mais power. Modo download, pressionar os botões diminuir, volume mais home, mais power. Remoção de FRP, Lux está disponível nesse modo, ok? E o modo normal, conecte o telefone via USB, certifique de ter ativado a opção de depuração USB e desbloqueie por OEM no item de menu opções do desenvolvedor. Se o item do menu de opções do desenvolvedor não aparecer, vá para a seção telefone, menu configurações e toque 5 vezes na linha de número de construção. Ou seja, vamos lá. Esse aparelho está ligado. Eu estou entrando na área de configurações, sobre o dispositivo, informações do software, número de compilação, eu vou clicar 7 vezes. Ele vai ativar as opções do desenvolvedor. Eu vou procurar aqui, ó, ativar a depuração USB. Foi o que eu acabei de fazer. Por isso que você ouviu que ele gerou uma desconexão e depois uma conexão por causa do aparelho que está conectado. Primeira coisa é o seguinte, ele estava conectado já ao PC e continua, porém eu agora ativei a depuração USB. Quando eu ativo a depuração USB, na hora que eu clico aqui ó, em voltar, ele já me dá várias opções de vários procedimentos que eu posso fazer nele, que é o que eu vou entrar aqui, beleza? Vamos entrar lá. Ele está ligado com a depuração USB ativa. Em primeiro lugar, solicitar informação. Informação qual? Informação geral sobre o telefone. Ok? Vou clicar aqui, ó, solicitar, esperando para a resposta do servidor. Porque a Chimera você precisa estar conectado com a internet, porque senão às vezes você não consegue fazer muitas opções, muitas funções dela não funcionam caso você não tenha internet, tá bom? Clicou, aguarda alguns instantes, ele vai fazer as leituras das informações gerais do aparelho, beleza? Entre elas,
Quais são? Pegando aqui, ó. Isso. Aqui para cima. Qual país? Brasil. A time zone aqui é a região que você está, ou que ele gerou fabricação. Beleza? O Android que está instalado nele. As versões. O número de série. Beleza? Qual a porcentagem da bateria? Você pode observar que a quantidade que estiver aqui é a quantidade que vai estar lá no aparelho. Network Type GSM. E foi feita a leitura com sucesso. Beleza. Informações gerais do aparelho. Tranquilo. Cliquei em historial. Solicitar informações. Na hora que eu clico, aqui ó, em ativo, ou clico em inativo, ele me mostra o histórico do aparelho. Quando eu clico aqui em inativo, não tem nada, porque não tem nada desconectado, não tem nenhuma informação que eu venho aqui salientar, até porque não tem um porquê. Se eu clicar aqui ó, nessa opção reiniciar, eu posso colocar o seguinte: selecionar uma opção para continuar, reiniciar o sistema, iniciar a recuperação ou reiniciar o descarregamento. Quando eu clicar aqui, ó, reiniciar o descarregamento, é o que? Ele vai mostrar reiniciando o aparelho em modo download, ou seja, você já ouviu aí que ele foi desconectado do modo normal e agora o PC o reconheceu em modo download. Se eu clicar aqui, ó, ele está pedindo para conectar, ele gera uma conexão rapidinho, não demora, pede para você aguardar aqui, por favor. Só que lembra que quando ele estava conectado em modo download, ele tinha várias opções. Ele passou a ter menos informações, menos opções para que você possa fazer reparo, para que você possa fazer todas as funções que você deseja dentro desse aparelho. Dentro das funções, na opção geral, eu venho aqui, ó, clicar e receber informações do dispositivo. Eu vou receber somente as informações do aparelho que fazem leitura em modo download, ou seja, ele vai fazer leitura dessas informações, ok? E ele não vai dar todas as informações gerais, como tinha dado anteriormente, porque ele estava em modo normal e aqui ele estava agora em modo download. Na área pitch, sempre como uma forma de segurança para o usuário da Chimera, sempre em todas as funções que você fizer, você fez isso que eu acabei de fazer, ele sempre vai fazer um backup do arquivo pitch. A gente sabe que o arquivo pitch ele sempre é para fazer uma reparação, uma reorganização dos arquivos de inicialização do sistema operacional. Ou seja, em alguns casos, o arquivo pitch pode fazer com que o aparelho volte a funcionar normalmente. Beleza? Mas isso aí é um assunto para outra aula. Quando você conecta o aparelho, ele está em modo normal, ele está com a depuração USB ativa. Vou entrar aqui só para ver se foi alterado sozinho, normalmente não é, mas para não demorar, o que você pode fazer? Caso você não queira ficar aguardando, você pode desativar a depuração USB, como eu fiz agora, e o programa não reconhece nada, reconhece apenas o aparelho ou o computador, mas o programa não reconhece. Eu vou ativar a depuração USB, observa que desconectou e conectou ao mesmo tempo, e o computador continua reconhecendo um aparelho, porém, aqui ó, ele vai pedir para que você aguarde um pouquinho até ele fazer as primeiras configurações do aparelho. Aqui, em solicitar informação, a gente já fez. Reiniciar é o modo que ele vai colocar o aparelho para reiniciar, seja no modo de sistema, seja o modo de recuperação, ou seja o modo de descarregamento. Ok? Na área desbloqueio, isso aqui é o que? Para a gente eliminar o bloqueio de rede do telefone para poder usá-lo com qualquer fornecedor. Como que funciona isso? Os aparelhos no Brasil, eles sempre saem desbloqueados, conforme uma portaria da Anatel, que já foi liberada há alguns anos atrás,
ela proíbe com que as operadoras como a TIM, a Claro, a Oi, a Vivo, qualquer operador, Nextel, ela proíbe a venda de qualquer aparelho com fidelização. Ou seja, você comprou um aparelho na Oi, agora você pode na mesma hora colocar um chip da Claro. Você é técnico na área de telefonia, caso você não saiba, isso não é uma lei, isso é uma portaria da Anatel. Beleza. Porém, vem muitos aparelhos de fora do país. Pessoas que viajaram para fora, adquiriram, compraram o aparelho original muito mais barato do que comprariam aqui no Brasil. E você tem a opção de fazer o desbloqueio direto aqui ou fazer a leitura do código. Que código é esse? É o código que vai desbloquear o aparelho. Se você já pegou algum aparelho de fora, você observa que quando você coloca o chip, você insere o chip no aparelho, o que ele vai aparecer em primeiro momento? Ele vai pedir para que você digite um código NCK ou um código para desbloqueio do aparelho. E esse código ele vem aqui, ó. Beleza? Aqui é o desbloqueio direto, aqui é a leitura do código, mas a função é a mesma. Qual é a função? Desbloquear o aparelho para que ele possa pegar chips de outro operador. Se você observar, tem um maisinho aqui. Ó. Na hora que eu clique em mais, ele vai ter as funções. Qual o cabo que você vai estar utilizando? Se precisa fazer root, sim ou não. E também temos a mesma função. Porém, essa função aqui ó, é o mesmo. Cabo e fazer root, sim, sim. Porém, isso aqui foi adicionado em agosto de 2018. Essa função aqui ela é mais nova. Ou seja, em alguns casos a gente vai mandar fazer a leitura para fazer o desbloqueio do aparelho. E ele vai fazer se tiver roteado. Se ele não tiver roteado, o que vai acontecer? Vai acontecer o que eu vou fazer aqui agora. Cliquei em iniciar. Ele vai aguardar a resposta do servidor. Vai reiniciar o aparelho. Vai colocar o aparelho em modo download. Vamos lá. Então, desconectar o aparelho. Em alguns casos, ele vai reiniciar e colocar o aparelho em modo download. Em outros casos, ele vai apenas fazer as primeiras leituras do aparelho. No caso aqui, ele fez a leitura do aparelho ligado. E aqui ele vai perguntar, ó, verificando a imagem root personalizada. Descarregando a imagem root personalizada. Tenha paciência, não desconecte o telefone. O processo não fica aqui embaixo, o processo fica aqui em cima. Ó, verificando a imagem root personalizada. Ele já vai rodar um root automático. Vamos observar aqui. Em alguns casos, para alguns modelos, ele faz a leitura inicial, ele faz o root, porém, sempre ele vai pedir para que você confirme se você realmente deseja prosseguir com o procedimento de root. Por quê? Na verdade, a gente quer fazer um desbloqueio e está vinculado a esse desbloqueio a obrigatoriedade em se fazer um root nesse aparelho. Esse aparelho é um S6 Edge G925i, onde aqui ó, ele está pedindo verificação errada, verificação deu falha, o aparelho precisa ser reiniciado para dar prosseguimento e tal. Na verdade, o aparelho está em perfeito estado. Se eu clicar em cancelar, ele não vai fazer o root. Se eu clicar em OK, ele vai forçar o root, levando em consideração que eu preciso ativar a opção ON Unlock. Aqui, ó, ON Unlock. Na verdade é o seguinte, é você confirmar o desbloqueio por ON. Beleza? Se você não fizer isso, ele não vai dar prosseguimento e muito provavelmente não vai fazer o root no aparelho. Beleza? Eu vou clicar em cancelar, beleza? Que eu não vou fazer. Ó, não é possível fazer o root, tente de novo ou faça root manual. Como é o root manual? É o root através de TWRP, onde você vai instalar o Magisk ou então o SuperSU, beleza? Tem vídeo lá explicando, entra lá no Martech Standard que você vai entender lá como que faz o procedimento de TWRP, beleza? Ou a instalação do SuperSU no aparelho, tá bom? Vamos voltar aqui, voltando, right, beleza. Primeira aba, desbloqueio. Na aba ler código, a gente tem aqui três opções. A primeira é onde a gente não precisa fazer root, tanto em Diag Mode Read Codes ou Diag
Direct Read Codes ou Direct Read Codes onde você precisa fazer o root, que não é aconselhável. Vamos clicar aqui, ó, Direct Read Codes, e vou clicar em iniciar. Quando eu faço isso, sempre ele vai gerar uma conexão com o servidor. Isso é para tudo. Tudo fica salvo. Em tudo você consegue verificar o que foi feito, o que deixou de ser feito, o que vai... sempre vai estar lá vinculado às opções que você utilizou, que você fez, ou a hora, a data. Como vocês podem observar aqui, ó, eu cliquei. Ó, ele está pedindo para que eu remova o SIM card. Beleza? Vou cancelar aqui, porque eu quero mostrar algumas informações. Entre elas, sempre aqui, ó, o que está me mostrando aqui? Ó, terminado em horário local, no mês 3, no dia 18 do ano de 2019, a 1 hora e 32 minutos e 39 segundos. Ou seja, tudo é o que eu estava falando agora há pouco. Tudo que você faz na Chimera fica gravado. Dia, hora, local, tudo. Exatamente para que você consiga ter ali um cronograma. Na verdade não é nem um cronograma, na verdade é ter todo um passo a passo de tudo aquilo que você fez. Isso aí pode ajudar muito os proprietários dos seus estabelecimentos aí, das suas lojas, que tem alguns funcionários que, infelizmente, a gente sabe que alguns querem ficar fazendo serviço por fora e não prestam contas da maneira correta. A Chimera mostra, ó, foi feito isso, foi feito aquilo, foi feito isso, e você consegue analisar aí junto com o seu balanço do dia para ver se foi prestado contas da maneira correta. Mas enfim, são informações secundárias que não é o mais importante que a gente está querendo abordar aqui, tá bom? Vamos lá, Head. Observaram que na hora que eu cliquei em desbloqueio, ler códigos, quando eu cliquei aqui, ó, e eu mandei iniciar, ele fez a conexão com o servidor, ele fez a leitura, porém ele não deu conclusão na hora de fazer a leitura do código. Em primeiro lugar, porque ele pediu para que eu removesse o cartão SIM do aparelho. Ou seja, ele não vai ler o código se tiver com um chip conectado ao aparelho, que foi o que eu acabei de clicar aqui novamente para vocês verem o que ele vai aparecer. Beleza? Ó, please remove the SIM card, ou seja, remova o chip do aparelho. Beleza? Cancelar. Cancelei. Opa. Aqui, peraí. Right. Ok. Na hora que eu clicar nas outras duas opções, vamos observar a diferença. Ler códigos. Eu clico em Jag Mode Read Codes e mando iniciar. Ele vai sempre esperando para a versão e ele sempre me mostra o histórico do telefone. O que foi feito? Logo inicialmente foi feito leitura de códigos. Depois outra leitura. Depois desbloqueio. Depois reiniciar. Depois solicitação de informação. E por aí vai. Beleza? Na verdade, de baixo para cima. Tá bom? Então vamos lá. Depois de feita a leitura, ele vai procurar códigos. Aqui, a Chimera ela é muito autoexplicativa, ela facilita muito a vida do seu proprietário. Ou seja, o modo JAG não está disponível. Como que eu vou ativar esse modo JAG? Você vai entrar lá, ó, telefone, observe no programa. Eu vou seguir aqui no aparelho. Asterisco, jogo da velha 0808, jogo da velha. Ele me dá a opção JAG. Lá vai ter a opção, ou ela vai estar escrito da seguinte maneira: DM mais ACM mais ADB. Na maioria das vezes ela é a última opção das configurações USB. Ou ela vai estar DM mais modem mais ADB, que é a mesma coisa. Beleza? Só a nomenclatura que é diferente. Eu vou clicar em DM mais ACM mais ADB e confirmar com OK. Quando ele apareceu salvo no aparelho, você vai fazer o quê? Aguardar alguns segundos até que a porte de água, ou seja, a porta que foi gerada, uma porta USB, até que o computador faça esse reconhecimento. Depois de reconhecimento eu vou clicar em OK. Cliquei em OK, eu vou aguardar mais um pouquinho, ele vai ler as informações do aparelho. Pode observar aqui que porta serial encontrada com 43. Para mostrar aqui na prova dos 9, eu vou clicar em gerenciar dentro de meu computador. E aqui, gerenciador de dispositivos e portas com ILPT, ele vai estar aqui, o reconhecimento na porta
virtual com 43, que foi feito o reconhecimento do Samsung que eu estou utilizando, que por sinal é o meu. Na maioria das vezes a gente está fazendo os vídeos, por isso que não tem nem como eu mostrar, porque eu não estou com a minha câmera aqui agora no momento, beleza? Olha que interessante. Em alguns casos, como no vídeo anterior, eu avisei que alguns tipos de procedimentos eles contabilizam crédito, ou seja, eles te cobram crédito para fazer certos tipos de desbloqueio em alguns aparelhos. O outro método que eu estava utilizando, que é o método mais antigo, ele pedia para que eu desconectasse o cartão SIM, que é o chip do aparelho, para que ele fizesse a leitura. Aqui ele está conectado, ligado, está com o meu chip dentro do aparelho e ele fez a leitura do código master e a leitura do código de desbloqueio, que é o Network Look. Esse Master Look ele é para desbloqueio. O Net Look também, que é o Network Look, o Subset, o SP, o CP e o SIM-Look. Porém, ele está todo zerado porque esse aparelho já está desbloqueado. O Master Look vai servir, na maioria das vezes, como um tipo de desbloqueio onde você conecta um chip no aparelho e ele aparece Master Look ou ele vai aparecer Freezer. Freezer da mesma maneira que eu estou falando, igual um freezer de casa. F-R-E-E-Z-E-R. Look. Você pode utilizar esse código Master e ele com certeza vai conseguir ajudar e muito o seu procedimento. Você não vai precisar rodar flash, você não vai precisar fazer vários outros tipos de procedimento para você entender como que funciona esse passo a passo aí através da Chimera, tá bom? Dentro aqui ainda na aba desbloqueio, na aba backup a gente tem 3 informações. A primeira dela, ler certificado. Vou clicar aqui, ó. Tanto faz eu clicar no maisinho ou clicar aqui, ó. Vou clicar no maisinho, apareceu a informação. Escolha qual e-mail deseja gerenciar e escolha um ficheiro de certificação para continuar. Ou seja, esse aparelho aqui ele está inativo, o e-mail 2, até porque esse aparelho é de um chip. Se ele fosse de 2, ele teria os dois. É onde você consegue copiar o certificado, gerar ele, deixar salvo. Pode observar que aqui, ó, ele está mostrando aonde ele vai ser salvo. Mostrando a área aqui, ó, C2 pontos, C2 pontos, arquivo de programas, Chimera, Data Files, Samsung CERT SMG925i e ali tem um número de e-mail onde você pode clicar aqui, ó, em seguinte e ele vai gerar um certificado para esse aparelho. Beleza? Write Cert. Quando eu clico em Write, eu preciso escolher qual e-mail eu desejo gerenciar. Ou seja, eu fiz a leitura de um certificado e eu quero escrever ele no aparelho. Beleza? Armazenar e restaurar backup. Guardar backup das partições do telefone ou restaurar o backup das partições locais ao telefone. Beleza? O que é isso? A gente consegue restaurar o backup de um outro aparelho e jogar para dentro desse aparelho aqui e com certeza restaurar as informações que a gente deseja. Beleza? Então assim, essa é a aba de backup. Ah, Marcos, mas para fazer a leitura é uma coisa, para fazer a escrita, que é o write, é outra, é tão simples, é só clique e vai? Não. Aí a gente tem alguns procedimentos. A leitura de certificado, na maioria das vezes, ela faz sem ter necessidade de root, sem ter nenhuma necessidade de fazer alguma intervenção, em alguns casos. Beleza? Porém, a escrita ela é um pouco diferente. Como que funciona? A escrita não adianta a gente pegar apenas e clicar aqui em Write Cert, porque na maioria das vezes ele vai dar erro pedindo para que você faça um root. Porém, existe um segundo caso. A gente pode escrever o certificado no aparelho sem fazer root. A gente pode apenas fazer um TWRP. Como que funciona? É mais ou menos partindo do princípio que para eu fazer um root no aparelho, ou para eu jogar um certificado, melhor dizendo, esquece o root. Para eu jogar um certificado dentro do aparelho, na maioria das vezes eu preciso fazer
uma intervenção do software, ou fazendo root, ou voltando, fazendo um downgrade, deixando o aparelho aberto, deixando o sistema dele aberto. E como que a gente consegue fazer isso aí? Através do arquivo de combination, o arquivo combination, que é o arquivo combination. Você roda o arquivo combination no aparelho, você deixa o aparelho livre, você tem um certificado que você fez a leitura de um certificado de um aparelho bom, que na verdade você quer jogar em outro. Na hora que você clicar aqui no Write Cert, você vai selecionar aquele arquivo, ele estando em modo Factory binário, que é o modo Factory binário, é o modo que o aparelho roda quando ele foi feito ali o arquivo combination. Depois disso, depois de escrever o certificado dentro do aparelho, você vai apenas rodar uma flash, simplesmente para que o aparelho volte a funcionar normalmente. Ou seja, você vai conseguir solucionar um problema de escrita de certificado, mesmo que o aparelho não tenha feito nenhum tipo de root. Beleza? Então, galera, no próximo vídeo a gente vai estar falando aí sobre reparar e atualizar FRP e bloqueio, ok? Senão o vídeo fica muito extenso e na verdade a intenção não é essa. A intenção é que vocês possam aprender com os nossos vídeos explicativos e também com os vídeos práticos, tá bom? Galera, muito obrigado pela atenção, que Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo.